Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Gege, um espaço sobre letramento racial e aonde a gente troca ideias sobre várias coisas que atravessam a experiência negra. A nossa conversa de hoje é sobre teoria do apego. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, deixa eu começar contando uma historinha. A primeira vez que reparei no Greg, estávamos em uma festa na casa de uma amiga. Ela era incrivelmente atraente e fiquei lisonjeada por ter chamado sua atenção. No caso, ele era. Alguns dias depois, fomos jantar com outras pessoas e eu não conseguia resistir ao brilho de empolgação em seu olhar quando ele me fitava. Mas o que mais me atraiu foram suas palavras e a promessa implícita de união que elas transmitiam. A promessa de nunca estar só. Ele dizia coisas como: Tâmara, não precisa ficar sozinha em casa. Pode vir para cá e trabalhar daqui. Pode me chamar sempre que quiser. Essas declarações me davam conforto. O conforto de pertencer a alguém, de não estar sozinha no mundo. Se eu tivesse ouvido com atenção, poderia ter percebido facilmente que havia outra mensagem incongruente com essa promessa. Uma mensagem que deixava claro que Greg temia se aproximar demais e que não se sentia à vontade com compromissos. Mencionava diversas vezes que nunca havia mantido um relacionamento estável, que por algum motivo sempre se cansava de suas namoradas e sentia necessidade de partir para outra. Embora eu pudesse identificar essas questões como potencialmente problemáticas, na ocasião eu não sabia como avaliar suas implicações. Tudo que eu tinha para me guiar era a crença com que tantos de nós fomos criados. A crença de que o amor sempre vence. E assim, deixei que o amor me vencesse. Para mim, nada mais era importante do que estar na companhia dele. No entanto, persistiam as outras mensagens, aquelas que indicavam sua incapacidade de assumir compromisso. Eu as descartava, confiante de que comigo as coisas seriam diferentes. Claro que eu estava errada. À medida que eu ficava mais próxima, suas mensagens se tornavam mais imprevisíveis e tudo começou a desmoronar. Ele passou a me dizer com certa frequência que estava ocupado demais para se encontrar comigo. Às vezes alegava que o trabalho estava uma loucura e perguntava se poderíamos nos encontrar apenas no fim de semana. Eu concordava, mas por dentro pressentia que alguma coisa estava errada. Mas o que seria? A partir daí, passei a me sentir sempre ansiosa, preocupava-me com seu paradeiro e me tornei hipersensível a qualquer sinal que pudesse indicar que ele pretendia se separar de mim. No entanto, ainda que o comportamento de Greg deixasse clara sua insatisfação, a alternância entre momentos de afastamento e momentos de afeto me levava a não romper o relacionamento. Depois de algum tempo, os altos e baixos cobraram seu preço e eu não conseguia mais controlar minhas emoções. Não sabia como agir e, contrariando o meu bom senso, eu evitava fazer planos com os amigos para estar sempre disponível caso ele aparecesse. Perdi completamente o interesse em tudo que era importante para mim. Não demorou muito para que o relacionamento não suportasse tanta pressão e chegasse a um término desastroso. Essa história é familiar para você? Você já ouviu essa história? Você já viveu essa história? Eu diria que a maioria de nós conhece uma história como essa, isso se não passou por uma história como essa. E a grande questão é, por que se relacionar está cada vez mais difícil? Eu sempre penso que quando eu tinha 15, 14 anos, era tão mais simples. Eu gostei de você, você gostou de mim, a gente vai ficar junto. E assim a vida seguia. Hoje, adulta, eu vejo quão complexo é produzir uma relação. E vejo isso essencialmente também na escuta clínica. O quanto tem sido difícil para as pessoas produzirem relacionamentos saudáveis. Aqui a gente tem duas coisas. A primeira, o que a gente está chamando de relacionamento saudável, e a segunda é que um relacionamento de qualquer natureza é reflexo da sua própria essência. Ou seja, um relacionamento é aquilo que você oferta e aquilo que você tem para ofertar para o outro. E ele vai te oferecer exatamente a mesma coisa. Tem a ver com a ideia de sintonia, estar na mesma sintonia. Então, se você tem tido relacionamentos bad vibes, é porque muito provavelmente você está numa fase bad vibes. Total. A outra coisa, o que a gente está chamando de relacionamento saudável? Relacionamento saudável é um relacionamento que não tem discordância? Relacionamento saudável é um relacionamento que não tem problema? Relacionamento saudável é um relacionamento que não tem discussão, desentendimento? Não. Relacionamento saudável é um relacionamento onde você se sente seguro,
acolhido e há diálogo. Se não há segurança, se não há acolhimento, se não há diálogo, a gente está falando de um relacionamento tóxico, disfuncional, ineficiente, adoecedor. E às vezes você está doente e adoece o teu relacionamento. Mas a nossa conversa de hoje é sobre teoria do apego. Teoria do apego é uma construção conceitual sobre as formas como os adultos estabelecem os seus modos de afeto a partir das experiências infantis. Basicamente, há 2 tipos de experiências infantis. 3, a segura, a evitativa e a ansiosa. E ela acontece na fase do nascimento até mais ou menos os 4 anos de idade. Essencialmente no período da amamentação. Então, uma experiência infantil segura é aquela que o bebê tem as suas necessidades físicas e emocionais garantidas e asseguradas pelos seus cuidadores. Uma experiência infantil ansiosa é aquela que o bebê não tem as suas necessidades asseguradas de forma plena. Ela é parcialmente assegurada, gerando no bebê muita ansiedade quando há separação dos pais, gerando muita sensação de medo, de angústia, quando os pais ou as pessoas cuidadoras se afastam do bebê e ele sente as suas necessidades não atendidas. E o perfil evitativo é aquele em que o bebê não tem nenhuma das suas necessidades atendidas em nenhum momento. Ele é exposto ao abandono emocional e físico sistematicamente durante seu desenvolvimento. O que é que isso vai resultar? Isso vai resultar... Lembra que eu já falei aqui em um vídeo que afeto não é sentimento? Eu gosto de você, eu tenho afeto por você. Afeto não é amor. Afeto é a forma como nós vinculamos os nossos sentimentos e emoções às relações que nós estabelecemos, sejam com os nossos cuidadores, filhos e filhas, amigos e amigas, parceiros e parceiras, ambiente de trabalho. E o afeto vai estar atravessado, a forma de vinculação dos seus sentimentos e das suas emoções, por essas experiências infantis vivenciadas do nascimento até os 4 anos. É a partir dessas experiências iniciais que você vai projetar a sua vida emocional e a sua vida afetiva para o resto da vida. Sim, porque ser adulto é viver a infância insistentemente. Quem não tem a infância elaborada, quem não faz análise, reproduz os padrões infantis de sofrimento ou de amor. Quem consegue elaborar a infância e dar para ela um outro lugar na sua história, consegue construir outras formas distintas de estabelecimento de afeto. Esse é o papel da análise. A gente não faz análise porque a gente está mal, fudido, na bosta. A gente faz análise para aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos afetos, com os nossos sentimentos, de forma que nos traga bem-estar e felicidade. Então, se você está triste ou se você está feliz, você faz análise do mesmo jeito. Assim como a gente faz musculação para ter força física e desenvolver músculo, porque o músculo protege o osso e previne uma série de doenças. Claro que a gente pode ficar com um corpo maravilhoso, padrão, gostoso, bombado, mas, essencialmente, a musculação tem um fator de proteção dos ossos, dos órgãos e do funcionamento do corpo. Assim como a análise. A gente não faz análise porque tá na merda. A coisa mais comum que eu escuto na clínica é: eu tô tão bem, vou parar com o atendimento. Isso é um erro, porque a gente faz análise para continuar bem. E quanto mais análise a gente faz, mais musculatura emocional a gente desenvolve. Agora, nessa teoria do apego, nessa forma como os afetos funcionam, e a gente pode pensar em vários exemplos sobre, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa na sua relação. É aquela pessoa que o tempo todo precisa de garantias para o relacionamento. Garantias, rótulo, aliança, acordo. Ela precisa de garantia para que a sua ansiedade não a consuma. E quando a pessoa amada, desejada, afetuada não está disponível, gera muita ansiedade e sofrimento emocional na pessoa. Uma pessoa evitativa é uma pessoa que
não gosta de estabelecer vínculos com as pessoas. Ela quer o relacionamento, ela quer a demanda de cuidado do relacionamento, mas ela não quer assumir compromisso e nem vínculo com ninguém. E quanto mais se aprofunda esse vínculo, mais ela se sente sufocada. Então, o que ela faz? Ela se retrai. Ela não consegue externalizar o que incomoda ela. A pessoa ansiosa não consegue externalizar o que incomoda ela, porque ela pensa que se ela externalizar o que incomoda ela, ela vai perder a outra pessoa, porque ela precisa demonstrar segurança. A pessoa evitativa tem dificuldade de conseguir compartilhar o que sente e se sente incomodada quando recebe afeto. Aquela coisa, você não sabe ser amado, e então por isso ela se retrai e se afasta. E quando essas duas pessoas se relacionam, isso estabelece entre elas uma dinâmica de relacionamento adoecedora. O perfil, a forma de afeto seguro é aquela pessoa que sabe compartilhar os seus sentimentos, manter a sua individualidade e construir uma relação onde as duas pessoas conseguem de forma dividida, organizada, construir uma jornada prazerosa e satisfatória. É possível que uma pessoa segura tenha um relacionamento com uma pessoa ansiosa ou evitativo, se essa pessoa ansiosa ou evitativo consiga trabalhar os seus limites emocionais, ampliando a sua força, a sua resistência emocional. Isso requer terapia, isso requer autoconhecimento, isso requer autoescuta, acolhida. Não é fácil, mas é possível. Quando a gente pensa a dinâmica racial que vai atravessar as nossas dinâmicas emocionais, porque veja, essas teorias nenhuma delas, ou a maioria delas, é pensada para lidar com as questões raciais e o impacto que a experiência racial tem na dinâmica das pessoas. Muitas teorias vão compreender as questões de gênero. Então, por exemplo, transtorno de personalidade borderline é um transtorno que, embora afete homens e mulheres, afeta muito mais a população feminina. Então, as pessoas que trabalham com personalidade borderline, teóricos, estudiosos, psicólogos, psicanalistas, eles entendem que tem uma porção da experiência de gênero que não pode ser secundarizada no acompanhamento dessas pessoas. Quando a gente está pensando a dinâmica racial e essas teorias sobre o adoecimento emocional, porque é isso, a gente não olha a questão emocional na chave do adoecimento. A gente entende ou a gente pensa que doença é só o que envolve o corpo. Eu sempre falo isso. Se você tem uma dor generalizada, difusa, que você não sabe exatamente a descrição da dor, mas que ela é intensa, e você vai até o pronto-socorro, a coisa que você mais espera é que o médico ou a médica que vai te atender te dê um diagnóstico com nome e com tratamento e com remédio para que a dor pare. Você espera um remédio, você espera um diagnóstico. Por que quando a gente pensa em termos de saúde mental, a gente tem medo do diagnóstico, a gente rejeita a medicação, a gente não quer o acompanhamento? Saúde mental, o cérebro é um órgão do corpo tanto quanto o coração ou o estômago. O cérebro é importante para o funcionamento do corpo tanto quanto os músculos. Os remédios psiquiátricos atuam na correção do funcionamento cerebral. Eles corrigem padrões cerebrais que estão adoecidos pela dinâmica das doenças mentais. Então, por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela tende a ter pensamentos catastróficos, pensamentos destrutivos. Ela nunca consegue pensar em coisas positivas. Aí a pessoa não chegou ainda porque ela está preparando uma surpresa incrível para mim. Vai ser muito melhor quando ela chegar depois, porque a gente vai ter ficado na expectativa da saudade. Isso vai potencializar o chamego. Sempre elabora pensamentos catastróficos. Por quê? Porque o repertório mental de memórias e experiências são pensamentos catastróficos. A medicação corrige a conexão dos neurônios e a sinapse cerebral para melhorar a forma de responder aos eventos. A terapia ajuda a elaborar, nomear, ressignificar os eventos. O fato que para curar a pressão arterial, você precisa fazer atividade física porque só a medicação não é suficiente. Para curar os traumas mentais, os traumas emocionais, você precisa fazer terapia porque só a medicação não é suficiente.
No caso da pressão arterial, se você pratica atividade física com regularidade, é possível que você deixe de tomar medicação. No caso da saúde mental, é exatamente a mesma coisa. Alguns casos são crônicos, como diabetes, como doenças autoimunes, e você vai ter que tomar medicação para o resto da vida, como a esquizofrenia, como a bipolaridade. Outros casos, você precisa de um bom acompanhamento psiquiátrico e de um bom acompanhamento terapêutico e de uma mudança na sua qualidade de vida. Mas, quando a gente vai olhar para essas teorias, a gente nunca coloca um elemento racial, porque elas não são pensadas a partir de uma perspectiva racializada. Elas são pensadas a partir de uma perspectiva embranquecida, neutra, sobre a experiência humana, porque isso é a branquitude operando na prática. A branquitude é um sistema que valoriza, reconhece e centraliza a experiência branca como a única possível e desejada. Tudo que não engloba essa experiência é vista como outra experiência, outra forma de ser, portanto é secundarizada. E normalmente são as pessoas outras que se preocupam em pensar o desdobramento dessa outra experiência na constituição dos sujeitos. Se a gente considerar que a maioria das famílias negras são atravessadas por dinâmicas profundas, enraizadas de violência e empobrecimento, é muito provável que a maioria de nós tenha tido na infância um cuidado emocional ineficiente. É muito provável que a maioria de nós sofra de apego evitativo ou ansioso, seja essa a forma como desenvolve e elabora os seus afetos. E é muito provável que o atravessamento de gênero no racismo crie homens negros evitativos e mulheres negras ansiosas. Porque o homem não precisa de cuidado. O homem é abandonado a si só. As meninas precisam de mais cuidado, as mulheres precisam de mais cuidado, porque essa é a noção do gênero. O homem é forte, a mulher é frágil. E é muito possível que quando a gente vai produzir relacionamentos afetivos monorraciais com outras pessoas negras, esse padrão ansioso e esse padrão evitativo se encontre e gere todos os traumas e transtornos que nós temos produzidos afetivamente enquanto comunidade. Eu namorei com vários homens negros e todos eles foram muito filhas da puta comigo, e aí eu conheci um cara branco e ele é maravilhoso e a gente tá junto há 10 anos. É porque muito provavelmente esse cara branco foi criado dentro de um sistema de apego seguro. Além do fato dele ser branco e ele viver num mundo que é pra ele, onde tudo é sobre ele. A gente vive num mundo onde nada é sobre nós, nada é pra nós. A gente vem de dinâmicas familiares completamente destruídas, adoecidas, fragilizadas. E a gente se torna adulto sem nunca ter pensado sobre essas coisas. E a gente vai constituir par. Sabe a teoria do Noé, dos parzinhos? Que a humanidade caminha em par? Que a história da humanidade foi feita em par? Lá da Arca de Noé? Então, nós crescemos acreditando que nós devemos viver em par. Então, nós somos sistematicamente empurrados a produzir relacionamentos afetivos, mas por estarmos com os nossos afetos adoecidos, fragilizados, nossa forma de afetuar indo adoecida, fragilizada, nós seguimos reproduzindo ciclos sistemáticos de violência emocional uns contra os outros. Mas eu conheci uma mulher branca super segura, super centrada, super, nossa, maravilhosa. Claro! O lugar dela de gênero nunca foi questionado. O lugar dela de gênero nunca foi invalidado. A feminilidade dela nunca foi destituída, muito pelo contrário. Nós, mulheres negras, somos embrutecidas, animalizadas. Nós somos silenciadas a nossa feminilidade. É óbvio que a gente vai ter padrões de afeto inseguro, inconstante, instável. Sabe qual é o caminho para lidar com isso? Análise. Mas eu não gosto de psicanálise. Tem um monte de abordagem da psicologia para cuidar de saúde mental. Tem Gestalt, tem TCC, tem psicodinâmica, tem várias abordagens. Mas sempre se consulte com um psicólogo ou com uma psicóloga que tenha SRP. E sempre se consulte com um psicanalista que tenha referência, que outras pessoas te indicaram. E que você se conecta com esse profissional, que você se sente confortável com esse profissional. Mas nunca, em hipótese alguma, deixe de lidar com as suas emoções. Não existe, talvez os nossos filhos sejam pessoas negras centralizadas na sua negritude e fortalecidas nos seus afetos.
Talvez, porque é muito provável que a gente reproduza com os nossos filhos e filhas a mesma dinâmica de ausência e violência que a gente foi socializado. Mas não existe pessoa negra de 25 anos para cima que não tenha problemas relacionados à sua forma de estabelecer afeto. Entende? Você precisa cuidar dos seus afetos. Você precisa parar e pensar como você se vincula às pessoas. Como você deseja que as pessoas se vinculem a você. Nós temos que parar de adoecer a nossa comunidade. Nós temos que começar a tomar medidas e lidar com a nossa saúde mental. Para você que chegou até o final desse vídeo, obrigada pela sua audiência. É um prazer para mim compartilhar com vocês o meu conhecimento. Talvez vocês estejam reparando em mudanças significativas. O nome disso daqui é medicação psiquiátrica. 3 meses tomando medicação psiquiátrica, 3 meses fazendo terapia, além da análise, e praticando atividade física de forma mais consistente ainda do que eu já praticava, me alimentando de uma forma melhor, porque os alimentos também interferem nas nossas emoções, e eu me sinto cada vez melhor na minha jornada e fortalecida, apesar de todas as questões, de todos os problemas, e da borderline não ser bolinho. Mas eu me sinto cada vez mais fortalecida. Então, para quem tem restrições com o uso da medicação psiquiátrica, para de bobagem e vem comigo, procura um bom psiquiatra, uma boa psiquiatra e vai cuidar da sua cabeça. O Ori forte é o Ori revolucionário, já dizia Beatriz Nascimento. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, comenta, traz pessoas da sua comunidade, engaja esse vídeo. Esse aqui é um canal pequenininho, mais honesto, estamos aí produzindo conteúdo, tentando oferecer elementos para a reflexão das pessoas negras e das pessoas brancas interessadas também. Para você que é uma pessoa apoiadora do canal, meu muito obrigado por você contribuir mensalmente. Toda pessoa apoiadora é assinante da plataforma de GG, acessa uma série de cursos. Vai começar um seminário de 10 aulas de letramento racial daqui a algumas semanas na plataforma e tem benefícios numa série de outros serviços. Se você ainda não é uma pessoa apoiadora do canal, apoie agora. Você pode fazer uma doação única usando o Pix que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou se tornar uma pessoa apoiadora do canal. E aí você vai ter 3 opções. A melhor para mim é do plano semestral por R$60, preço promo, por tempo indeterminado. Você paga R$60 e acessa por 6 meses a melhor e maior plataforma de letramento racial do mundo, que é a plataforma do Coletivo de Gente. E a gente já sabe qual que é o nosso rolê. Vamos curtir, compartilhar, comentar, engajar o vídeo. A gente está a menos de 100 horas de começar a monetizar o canal. Isso é muito importante para a sobrevivência do nosso trabalho enquanto coletivo de Jeje, do meu trabalho. Eu sou a Jaque Conceição. Para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, produzir conhecimento que liberta. E a gente se encontra aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp e na plataforma de Jeje. É nóis!